Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, alguns fatos interessantes que aconteceram. Hoje é dia 2 de abril de 2024 e eu vou me reportar ao dia de ontem, dia 1º de abril de 2024, onde IRB fez a apresentação na sua teleconferência de resultados e a AS Brasil desabou na nossa Bolsa. Nós vamos dar uma olhada no que aconteceu com a AS Brasil e o que houve de interessante nas declarações que foram feitas por conta da teleconferência de resultados, onde parece que houve uma projeção de proventos. Vamos dar uma olhada no que foi isso. Mas antes, vou interligar com esta reportagem da Money Times, é uma reportagem que é assinada por Juliana Caveiro e ela é do dia de ontem, 1º de abril de 2024, onde o IRB anunciou a troca do vice-presidente financeiro. Então, o IRB anunciou, na segunda-feira, dia 1º, que o Conselho de Administração da companhia decidiu pela substituição de Rodrigo de Souza Lobo Botti. Ele era do cargo de vice-presidente, então ele sai, e quem vai assumir é Marcos Pessoa de Queiroz Falcão. O novo vice-presidente financeiro, então, toma posse hoje, dia 2, ao cargo a que foi eleito de forma transitória, então não vai ficar muito tempo. O que acontece é que Falcão, então o Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, ele é o atual diretor-presidente e diretor de relações com investidores, então ficou quase na mão de uma pessoa só. Já Botti deixa o cargo para ocupar o de vice-presidente de inovação e tecnologia. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é um remanejamento. E você pode ver essas informações que eu estou colocando aí nesse fato relevante e que foi publicado também já no dia de ontem, no fechamento do dia. Aqui no site do IEP você vai ver o currículo bem resumido então, do atual presidente da companhia. Ele está descrito aqui, fica à vontade, eu não vou avançar sobre isso, mas tudo que está indicando aí que é bem qualificado para o cargo. E agora, indo para o assunto principal, está aqui na Infomoney, ela discorre sobre o que aconteceu ontem por conta da teleconferência de resultados. Essa notícia ela é assinada por Felipe Alves e ela foi publicada no dia de ontem, dia 1º de abril de 2024. E veja que logo aqui, ó, na manchete, IRB projeta a volta de dividendos e vê prejuízo no passado. Em consequência, a ação ela acaba por subir. Tem muitas informações interessantes aqui nessa reportagem. A diretoria do IRB voltou a vislumbrar a possibilidade de distribuição de dividendos, porém aqui, veja, no próximo ano, 2025, mais ou menos como a gente vinha comentando aqui no canal. Se você está acompanhando o canal e você tem visto o que a gente discorre sobre os resultados que são apresentados, as informações mensais que nós discutimos mês a mês, a gente está indo mais ou menos nesse caminho. E tem outras revelações bastante interessantes aqui. Durante a teleconferência, o CEO da companhia, Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, nós vimos até agora, extremamente qualificado, não há o que dizer sobre isso, disse que a companhia ainda tem, aí vem um detalhe interessante, prejuízos acumulados. E por que eu estou marcando isso aqui com alguma relevância? Porque quando a gente fez a leitura dos balanços da companhia e mais o relatório da administração, o que acontece é que houve questionamentos aqui no canal. E talvez as pessoas não tenham uma compreensão, ou eu também tenho essa outra parte, não consegui falar de uma maneira muito clara, porque a gente tenta tornar uma linguagem que seja acessível. E aí me ocorreu o seguinte, que talvez um assunto que é muito pouco debatido dentro do meio onde a gente está, que é o meio do investimento, é exatamente a questão do prejuízo. E eu acabei entendendo que as pessoas não têm uma compreensão muito correta sobre o que significa prejuízo e como as empresas tratam ele. E aí eu estou montando, e eu tenho trabalhado um bom tempo sobre isso, pensando de uma forma que fique muito clara a questão sobre como são vistos os prejuízos. Para alguns, IRB fechou no positivo, fechou com lucro. E agora a companhia, ela mesma declara, nós temos prejuízos acumulados. E é verdade, se você comparar 23 com 22, a companhia ela fecha com lucro. Mas o que aconteceu com aqueles prejuízos do passado, os chamados prejuízos acumulados?
Há pessoas que dizem, levantaram, né, a hipótese de que eu poderia estar afirmando que os prejuízos poderiam, eu poderia ter dito que os prejuízos estavam sendo diluídos. Não, não é isso. Os prejuízos precisam ser cumpridos. A questão é, porque você acaba devendo para alguém, a questão é como é que você trata essa questão, como é que você aborda isso, como é que as empresas, elas tornam isso aí um fato que seja resolvível do ponto de vista de solução. Como é que ela aplica sobre isso? Então é isso que eu tenho trabalhado. Mas, veja, a companhia tem esses prejuízos acumulados. Como é que ela tratou? Bom, existem várias maneiras, não é o caso aqui, a gente apenas está dizendo que ela própria declara prejuízo, embora tenha tido lucro no exercício de 23. Então o que ela tem é prejuízos acumulados. Se até o fim de 24 voltar a ter lucros consistentes, então não basta apenas ter lucros, esses lucros precisam ser consistentes. Então essa interpretação aqui é fundamental. A distribuição de proventos deverá ser retomada. Então, agora qual é a leitura que eu tenho feito com relação às demonstrações da companhia ou às suas informações financeiras? Acho que ainda no ano de 2024 ela vai ter prejuízos acumulados. Ainda vai existir essa possibilidade. Eu estou trabalhando com isso, mas a minha visão sempre é bastante conservadora. Veja que devemos acabar com o prejuízo o mais breve possível. Então não quer dizer que seja em 2024, para assim voltarmos a pagar dividendos. Se tudo correr bem, devemos encerrar o prejuízo acumulado este ano. Acho que ainda vai ter um resíduo. Por isso que eu não acredito que seja retomado de forma tão fácil, até porque é necessário que haja estes lucros consistentes. No quarto trimestre do ano passado, a empresa voltou a registrar lucro de 38 milhões, revertendo o prejuízo do mesmo intervalo de 2022. Então, quer dizer, está fazendo um comparativo, período com período. Por isso que a gente entende, olha, lá atrás, em 2022, foi prejuízo. Em 2023, teve o fechamento no lucro. E o que aconteceu, né, que as ações, na segunda-feira, dia 1º, fecharam com alta de 2,44%, cotadas a 38,26. É óbvio que a companhia quer que essas ações elas acabem se valorizando. Então até é interessante passar esse tipo de informação. Com relação ao balanço, a estimativa do IRB é elevar os prêmios deste ano em cerca de 10%. Eu estou contando em torno de 6, mais ou menos 5, 6, mas, como eu digo, as projeções do canal são sempre baseadas em uma abordagem bastante conservadora. O destaque, então, para o underwrite, que é justamente o que ela está reformulando na sua carteira de 2023, que fechou aqui positivo 155 milhões. Também, ainda em linha com a intenção da companhia, aqui tem uma mudança que a gente não havia conversado antes, né? A fatia internacional do período, então aqui a gente está falando, o fechamento do quarto trimestre de 2023, caiu de 21,7 para 10,4. Aí eu deixei marcado aqui porque isso aqui me pareceu muito relevante. O foco até então era ter uma carteira 80% voltada para o Brasil, 20% voltada para o mercado internacional, o que para mim é uma mudança, porque até então eu vinha tratando, com o que houve nas apresentações anteriores, em 85-15. 85 Brasil, 15 no exterior. E por que houve essa mudança? Porque, aqui, olha o que é declarado, as oportunidades que teremos a explorar em 2024 são bem maiores do que as que vimos inicialmente. Então, por isso que está havendo aquela troca, né? Em vez de ser 85-15 para 80-20. Em viagem recente à Europa, percebemos oportunidades lá. A Europa não estava no horizonte e agora está aparecendo. Acreditamos que não é só na América Latina, mas também na Europa que teremos oportunidades. Isso aí, claro, dá uma tremenda guinada na visão de negócio. E aqui começa a explicar aquela parte que a gente acha, então, mais importante, análise de cenário. Depois, projeto da companhia. Então aqui a gente começa a enxergar mais claramente o projeto e depois sim as análises fundamentalistas baseadas nos documentos informados pela companhia.
Aqui tem informações interessantes também. Ó. O percentual de sinistralidade, que mede o volume de pedidos de indenizações dos clientes frente à arrecadação, ou seja, o que tem de prêmios recebidos fica embaixo e o que tem de pedidos de indenização fica em cima. Então divide essa parte de cima pela de baixo, é o que vai dar a sinistralidade. E ela caiu a 55% no quarto trimestre de 2023. Já os sinistros retidos chegaram, aqui em valores, né, em 70%. Já a sinistralidade, ela caiu 94% no quarto trimestre de 94% no quarto trimestre de 22 para 60% no quarto trimestre de 2023, que vai fazendo com que melhore as margens da companhia. Isso aí tudo vai ocorrer por conta dessa limpeza que a companhia está fazendo na sua carteira, que ela fez, na verdade, né, ao longo do ano de 2023. Um indicador importante do IRB, que é este índice combinado, ele termina aqui em 109, frente a 137% que ele tinha em 2022, uma queda bastante significativa. Esse talvez seja o indicador mais relevante do IRB. Outros indicadores regulatórios também tiveram melhorias. E aqui no fechamento, expectativas para 2024, de acordo com o presidente da companhia, a projeção de 24 é crescer sem reduzir preços, que é interessante. Por isso que até ele considera aquela hipótese, né, de ir além dos 6% de crescimento que a gente está imaginando. A expectativa é que os níveis de taxas de juros continuem altos. É o primeiro que fala isso aqui dentro do mercado. E eu acredito que está indo nessa linha porque esse governo é muito ruim. Ele é tão ruim que os caras vão ter que manter as taxas de juros altas. Isso aí permite que a empresa traga bons retornos às reservas sem correr mais riscos. Então, reduz o risco, ela tem as suas reservas aplicadas e a taxa de juros é alta. Isso aí, evidentemente, vai melhorar o seu desempenho financeiro. Vamos evoluir na gestão de risco e utilização de nosso capital. O IRB enfrenta um mercado ainda volátil para ele, mas eu acho que no todo vai ser um mercado volátil esse ano, mas com novas oportunidades de negócio à vista. Ainda de olho na demanda, aqui é interessante, eu não tinha essa visão, demanda por capacidade que é maior do que a oferta. Então, se isso aqui for verdade, eu não tenho os parâmetros para avaliar, é muito bom frente à iniciativa, ou pelo menos a visão de negócio do IRB. Com relação a AS Brasil, eu já peguei no meio da reportagem, mas dê uma olhada aqui. Isso foi publicado no Seu Dinheiro, normalmente está vinculado com a Empíricos, e é curioso aqui, está assinado por Camille Lima, e ela é também do dia de ontem, dia 1º de abril. E veja o seguinte, né, começa aqui, quem apagou a luz. A ação da AS Brasil, ela cai forte na B3 após rebaixamento por bancão. Então, o fato de cair está muito vinculado com isso. Analistas, será que é uma pergunta, né? Por que os analistas recomendam a venda do papel? Analistas do bancão, esse aí, né? É isso que vai ser discutido aqui durante a reportagem. E até começa bem engraçadinha aqui a reportagem. As luzes do estádio começaram a apagar para a AS Brasil. As ações da SB3 acabaram de ser rebaixadas no campeonato financeiro das empresas de energia por um bancão de investimento. Então bastou que um bancão dissesse isso. Que bancão foi esse? O BSBB. Revisou para venda a recomendação para os papéis e cortou o preço-alvo. Saiu aqui de R$12 para 9. Segundo analistas, existem dois principais motivos para visão mais pessimistas para a empresa de geração de energia, para a AS Brasil. O desempenho mais fraco e o nível de endividamento atual da companhia. Realmente são dois pontos que dá até para dizer assim, meio que um calcanhar ou são dois calcanhares de Aquiles, mas são dois pontos interessantes. Eu não vou ir adiante aqui na reportagem, eu só quero dizer que sempre que aparecem essas notícias deste formato, para mim gera um aspecto assim de desconfiança. A reportagem em si, ela é mais longa, eu recomendo que você leia, eu não vou fazer mais abordagem sobre ela, eu já fiz a leitura, né, tem
uma série de consideração, principalmente nesta parte aqui. A AS Brasil ainda tem chance de recuperação. É como se fosse uma contraposição ao que tem logo no início. Mas sempre que acontece esse tipo de informação, que o mercado vai abaixo, eu não estou comprando a AS Brasil, faz parte aqui da carteira do canal, mas o processo que existe atualmente é de venda por parte da, digamos assim, a controladora, a AS Corporation, que são duas empresas que estão no Brasil e que têm ações dentro que têm ações da AS, são duas companhias que pertencem à AS Corporation e que possuem ações da AS Brasil. A maior quantidade de ações, e ainda tem a BNDES Participações e tem o seu BARS. Então, todos estão dentro do patamar de observação, até porque há interessados em compra da operação, essa parte que quer ser vendida, pelo menos, e se existe... Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo, quando você está no mercado, é importante que você tenha uma certa malícia com as coisas que são publicadas, principalmente quando sai assim, na imprensa, né, na mídia especializada. Você preste bem atenção no que está sendo colocado. Eu tenho interessados, por um lado, na compra da companhia. Isso aí está sendo conduzido de uma forma muito discreta, embora eventualmente a gente traz aqui no canal, quando sai alguma coisa que foi colocado, eventualmente é proposital, outras vezes é por descoberta, a maioria é proposital, e quando tem esses rebaixamentos. Preste muita atenção. Então, se eu tenho interessados na compra, existe uma negociação, será que essa seria a hora de fazer um rebaixamento? É uma pergunta que fica, você faça a sua análise e a sua conclusão. E com relação ao IRB, está mais ou menos dentro do que a gente tinha projetado. Eu acho que eu fiz toda a descrição ali possível sobre a interpretação que nós fazemos aqui no canal sobre o IRB. Eu considero 2025 um período propício para que volte a pagar proventos, mas proventinhos, assim, umas coisas muito básicas aí. A companhia, me parece, ela quer sinalizar que essa ação ela tem que ser mais valorizada do que ela está atualmente, então logo isso aí entre num fator parecido com isso que é o desejável pela companhia, eu acredito que vai ter uma valorização interessante, pode ter, não acredito que vá, mas existe a chance de que possa ter uma valorização interessante do IRB. Então é isso que a gente observa por enquanto. Da forma que está, me parece que talvez tenha surgido aí, tenha se apresentado aí uma oportunidade no IRB. A AS Brasil está dormindo na carteira. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.